falarmos uns aos outros com salmos, trazer a tua palavra, Senhor, cânticos de louvor, orações. Senhor, te agradecemos porque, Senhor, temos essa oportunidade, somos livres, Senhor, para exercer essa nossa liberdade de culto, Senhor. Senhor, obrigado por aqueles que estão aqui. Eu te peço, Senhor, tenha misericórdia daqueles que não puderam vir, seja qual for o motivo, Senhor. Se seja desde uma enfermidade, uma fraqueza espiritual, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Venha trazer fortalecimento, Senhor, para os teus servos. Venha nos libertar do nosso orgulho, Senhor, da nossa soberba, do nosso eu, Senhor. Nos livra de nós mesmos, Senhor. Que os nossos pressupostos, Senhor, as nossas vontades, Senhor, elas venham cair por terra e se submeter à tua vontade, Senhor, ao teu agir, Senhor, para que nós possamos, Senhor, viver em comunhão uns com os outros e o seu nome ser glorificado, o seu Deus ser edificado, Senhor. Se alguém está enfermo, eu te peço, Senhor, age poderosamente sobre as suas vidas, curante toda enfermidade, Senhor. Eu sei que muitos teus céus aqui podem estar cansados, Senhor, mas eu te peço, Senhor, o Senhor venha trazer refrigério para as suas vidas, venha trazer, Senhor, alegria, paz, venha trazer um descanso, Senhor, que ele vai além, Senhor, do descanso físico, mas que eles possam sentir, Senhor, a sua alma, o seu espírito, Senhor, estar revigorado para a glória e louvor do seu nome. Te peço, Senhor, nos abençoe na continuidade, Senhor, deste culto, Senhor, e fala conosco, Senhor, me usa, Senhor, agora na pregação da tua palavra, e que eu não fale de mim mesmo, mas que eu fale, Senhor, guiado e dirigido pelo seu Santo Espírito, que a sua igreja seja fortalecida e edificada, Senhor, assim como, Senhor, eu tenho sentido, Senhor, também fortalecido e edificado pela palavra que o Senhor tem já falado ao meu coração. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, abençoa a tua igreja e os teus céus. Amém. Amém. Nós vamos para os nossos assentos. Vamos conforme que é saudado a todos a paz do Senhor, né? Conforme nós tínhamos falado, eu vou ficar sem microfone. Conforme nós tínhamos falado antes, né? Hoje nós estávamos combinando para ter o estudo sobre direção de culto, né? O evangelista Salvo ia dar, mas está em correria lá na empresa, mudança de sistema, isso aí é complicado para quem está implantando, para quem está junto lá fazendo, é uma correria só, né? E também muitos dos irmãos hoje também que acho que seria bom que estivessem aqui, não estão, né? Mas eu tenho um estudo de pregação que eu não tinha terminado aqui na nossa consagração, e eu queria muito compartilhar com mais irmãos essa palavra, né? E daí então acho que hoje se tornou um momento propício. Eu vou tentar condensar mais, ele ficou muito extenso, fui indo parte por partezinha, né? Então vou tentar abranger um pouco mais para a gente poder não ir tanto no detalhe, mas ainda assim nós conseguimos ter o proveito, né, daquilo que o Senhor tem falado no meu coração a respeito dessa palavra, o que está escrito, né? Não vai muito além do que está escrito, né? Não tem um texto por trás do texto, mas algo que o Senhor falou no meu coração me levou a outros textos, né? Então quero compartilhar isso com os irmãos. Vamos ler por isso então em Eclesiastes, no capítulo 7. O evangelista Álvaro e a mãe já ouviram os primeiros pontos dessa mensagem, né? Mas nem me lembro mais. Então não gravando para essa. Mas os irmãos têm a liberdade para também dar sua contribuição conforme nós estamos falando aqui, porque eu creio que o Senhor tem, também os irmãos têm experiência de falar a respeito do que nós vamos tratar, né? Então, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1. Estou chupando uma água que eu estou com fome, tá? Tá.
melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Amém? Então, irmãos, Eclesiastes, né? Um livro escrito por Salomão, na sua velhice já, lá por volta de 931 a.C. E o tema do livro de Eclesiastes é um sábio buscando pela verdadeira sabedoria. E é sabedoria mesmo, não é? Ele não está buscando a palavra de Deus, nada. É sabedoria, ele quer uma sabedoria, mas a sabedoria verdadeira, né? E ele tenta buscar isso de várias maneiras. Ele tenta buscar valores coisas que têm valores intrínsecos em si mesma. Agora não. Coisa. Então, e daí ele vai buscando, ele tenta soluções humanas, ele tenta a razão pura e simples, né, no pensamento dele, buscando soluções no pensamento, no raciocínio lógico, causa e efeito, não consegue encontrar. Ele tenta nos prazeres terrenos, ou seja, no hedonismo, né, prazeres de todas as formas, sejam eles morais ou imorais, né, ele tentou buscar. Isso aí retrata muito a vida de Salomão, que foi, né, como ele começou e como ele foi no resto da sua vida, agindo em contrariedade àquilo que Deus queria que o caminho que o povo andasse. Mas parece que no final da vida dele ele começou a refletir sobre essas coisas. Ele começou a pensar no valor em tudo aquilo que toda a vida dele ele achou que teria algum valor, que ali havia sabedoria, e ele percebe que, fazendo como se fosse uma retrospectiva, ele vê que nada daquilo, por mais que fossem coisas boas inclusive, nada daquilo tinha um valor eterno, um valor em si mesmo, né? E só lá no final de Eclesiastes é que ele vai perceber que o verdadeiro valor de tudo está em temer a Deus. Não há nada do que for feito, se for feito sem o temor ao Senhor, vai ter valor. Mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A verdadeira sabedoria reside em temer ao Senhor, né? Obedecer ao Senhor e buscar a sabedoria de quem? Daquele que tem a verdadeira sabedoria, em Deus, né? Mas só que no decorrer desse devaneio dele, desses pensamentos, Salomão ele vem trazendo muita sabedoria. Essa sabedoria foi dada por Deus, né? E ele vem trazendo uma série em alguns momentos, alguns provérbios. E aqui no capítulo 7, do versículo 1 ao 14, ele traz uma série de provérbios que são chamados de provérbios moralizantes, né? Que eles têm o intuito de incutir na mente do ouvinte o valor moral, né? Um valor moral para que ele pega isso e leva para a tua vida. E é interessante que esses provérbios normalmente eles não era talvez só ele escrevendo ali e deixando para a posteridade, poderia ser ele mesmo falando para uma plateia, né? Então imagina Salomão ali na sua velhice, com toda a sua, no auge talvez da sua sabedoria, né? Ele tendo uma plateia ali, ele proferindo esse discurso e todo mundo ouvindo ali, vamos ouvir, porque isso aí são ensinos para a vida, né? Então o intuito dele era que as pessoas pegassem esse ensino e refletissem sobre isso. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui do versículo 1 ao 14 e vamos ver qual é o ensino que Salomão aqui ele quis passar para os seus ouvintes. Só que, claro, é o Espírito Santo inspirando ele para trazer o ensino para as nossas vidas, né? E ele começa então ali nos versículos 1 ao 4, basicamente ele fala do caráter pedagógico de situações adversas. O que é pedagógico, né? É a capacidade que algo tem para nos ensinar alguma coisa, né?
muitas vezes, né, por exemplo, olha só, né, como uma coisa, eu era criança, né, eu já tinha uns 9 anos, ou antes ainda, 8, e a minha irmã era 3 anos mais nova que eu. Mas eu comecei, eu que ensinei ela a ler, né? Porque qual foi a minha pedagogia, né? Pegar uma historinha que até hoje eu lembro, né? Que é a história do pato que ganha um sapato, né? O pato ganha um sapato, foi logo tirar retrato. O macaco retratista era mesmo um grande artista. Disse ao pato, não se mexa, para depois não ter queixa. E o pato, duro e sem graça, como se fosse de massa, com 3 penas no topete e no rabo apenas 7. Eu usei esse texto para ensinar ela a ler, e eu nunca mais esqueci desse poeminha, né? E ela não esqueceu que eu ensinei ela a ler, né? Eu esquecia que às vezes eu tinha ensinado ela a ler, né? Mas eu lembrava de todo esse poeminha, esse versinho. Mas daí eu lembro assim de eu sentado com um livrinho aberto ali, né? E ela sentada do lado, eu ficando lá, é assim, daí fui indo linha a linha. Isso é uma forma de pedagogia, como ensinar a ler, mostrando um livrinho, um texto, né? É algo pedagógico, ela aprendeu, né? Claro, não como assim, lendo que é uma maravilha, né? Mas aprendeu os rudimentos ali, né? E da mesma maneira, as adversidades da vida, quanto mais experiente nós vamos ficando na vida, mais tempo de vida nós temos, mais nós temos exemplos e maneiras pedagógicas para ensinar algo. Mas nós já passamos por pedagogias da vida, né? Inclusive os sofrimentos, né? Então, por exemplo, que ele fala ali no versículo 1, melhor a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Aqui, basicamente, o que ele está querendo falar é um devaneio dele pensando assim, porque no capítulo 4 lá, ele já tinha discursado a esse respeito do por que a morte ela acaba sendo melhor do que a vida. É porque lá no capítulo 4, ele estava meditando que, olha a maldade que tem no mundo, todas as coisas que acontecem, né? Eclesiastes ele fala muito sobre o ímpio que anda no seu caminho ímpio, mas está bem, né? Até o irmão Alan, esses dias ele estava falando que ele se identificou muito ao ler Eclesiastes com o pensamento que ele tem, que ele olha assim, mas é mesmo. Eu olho a pessoa que não serve a Deus, né? Que vive uma vida desregrada, mas parece que está tudo sempre bem, né? Vive feliz, uma vida de felicidade aparente, pelo menos, né? E a gente está aqui, passa por um monte de perrengue, é uma luta constante, né? Mas Eclesiastes, olhando para isso, ele diz, por isso que é melhor o dia da morte lá, porque enquanto tu está vivo, tu está vendo todas essas coisas, tu está vendo ele se dar bem, tu está vendo a maldade no mundo, e aí depois ele pega, também ele diz que inclusive até é melhor o dia da morte que o do nascimento. Ou é melhor o que nem nasceu ainda, aliás, ele vai mais a fundo lá. Na verdade, é melhor o que nem nasceu, porque o que nasceu e morreu, ele passou e viu todas essas coisas, né? Agora, o que nem nasceu, ele ficou livre de diversas maldades, de diversas coisas no mundo, né? Só que, mesmo assim, ele ainda faz algumas reflexões que é melhor amargo do que o riso. Porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração, e o coração do sábio está na casa do luto, mas os insensatos na casa da alegria, né? Ou seja, pensar seriamente sobre a morte ajuda a cada um de nós, né, a pensar e ver que a severidade da maldição que o pecado traz sobre a nossa vida. Então olha ali, olha aqui, o pecado ele tem consequências, ele trouxe a morte, né? Então, quando nós olhamos para o fim das coisas, né, o fim de tudo, tu olha ali, aqui chegou o fim. E como é que foi a vida dessa pessoa? Quando eu olho para algum irmão que faleceu agora, perdemos mais uma irmã, né? Qual é a irmã que morreu? A irmã Alice. Quando
quando a gente olha para a vida desses irmãos, principalmente os mais velhos ali, né? Muitas vezes eu olhei assim, eu me pego lembrando com alegria assim da vida deles que eles tiveram, do exemplo que eles deixaram, né? E faz a gente refletir ali, que exemplo que eu estou deixando? O que vão falar a meu respeito? As pessoas vão se alegrar pela minha vida ou vão dizer, será que foi salvo? Porque do jeito que vivia, o que fazia, né? E aí, o que é um momento que traz reflexão, é um momento triste, mas é um momento que a gente está lá, é melhor do que o momento que a gente está só, que bom que entra na minha casa, entra na minha vida, né? Não quer dizer que não tenha valor, nos dois tem, mas nesse momento aqui, de morte, é um momento de uma reflexão mais profunda sobre a nossa vida e sobre o nosso relacionamento com Deus. É nos momentos de angústia, né, que a gente percebe o quanto nós somos frágeis e o quanto nós dependemos de Deus, né? Então, irmãos, tem um caráter pedagógico. Então, mesmo nas situações adversas, que nós devemos olhar para elas e procurar extrair o que o Senhor tem para me ensinar aqui. O que eu posso aprender, né? É esse valor que Salomão ele queria trazer aqui. Aí do versículo 5 ao 6, ele traz um outro tema que é muito interessante, que é o valor que há na repreensão quando nós somos repreendidos por um sábio, por alguém sábio. Claro, uma coisa é alguém que, até nós falamos na última consagração lá, né? Alguém que não tem um caráter, não tem na sua palavra, pelo seu viver, acaba não tendo autoridade e peso na sua palavra, né, para falar algo. Mas aquele que tem autoridade, tem peso, tu vê assim, essa pessoa tem uma vida, ele vive o que prega, vive de acordo com a palavra de Deus, vive uma vida no Espírito. Nós vemos o fruto do Espírito na vida e não a obra da carne. Ou se a obra da carne, tu vê que a pessoa está lutando contra a obra da carne, não se entregando às obras da carne, né? E aí ele diz nos versículos 5 e 6, melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. E aqui, irmãos, é assim, eu estava conversando com o irmão esses tempos, e às vezes a gente cai no erro de querer reconhecimento dos outros, de querer ouvir, né, reconhecimento, ouvir bajulações, ouvir uma palavra de aprovação, como tu pregou bem, que estudo, né? Só que muitas vezes isso vem de pessoas que não são espirituais, são insensatos, não tem uma vida que agrade a Deus, às vezes do mundo até mesmo, eles vêm nos bajular, né? Como tu vive assim, né? E eu estava conversando com essa pessoa e a gente estava vendo que uma retrospectiva de quantas pessoas já saíram do nosso ministério, e em alguns momentos foram trajetórias em que as pessoas queriam muito um reconhecimento, queriam porque queriam ser reconhecidas e desejosas assim por, sei lá, ter alguma forma de bajulação, né? Ou ter algum status. E em muitos desses casos, nós vimos que esse padrão se repetia. A pessoa querendo um reconhecimento, só que isso dominou tanto a sua vida, que acabaram saindo dos caminhos do Senhor. Não é saíram das religiões, saíram dos caminhos do Senhor, né? Então melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Então, quando nós fomos repreendidos, né, por alguém que você olha assim, não, esse irmão, essa irmã, ele é uma pessoa de Deus, né? A palavra, o agir dele é um agir de um homem ou uma mulher de Deus. Tem peso, tem autoridade, tem valor, né? Essa repreensão, guarda e leva, entenda ela, medite nela e modifique o seu viver. Porque nem toda repreensão ela é um ataque a nós, né? Ela vem para que nós sejamos edificados, e na igreja nós somos chamados, né, a exortar uns aos outros para edificação do corpo.
Essa exortação vai vir como uma palavra de encorajamento, para ajudar a nossa fé, né, nos levantando para cima, e às vezes vai ser mesmo para nos colocar num caminho melhor, né? Estamos indo por um caminho tortuoso, por um caminho de divisão, de contenda, não, vamos voltar para um caminho de união, de paz, né? E aí ele fala no versículo 6, pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato, né? Que é o que? Os espinhos crepitando lá debaixo de uma panela, e que eles começam a crepitar quando coloca o fogo, daqui a pouco passou, porque é algo transitório, vazio. Ele bate palma para o que a gente fez, exaltou a gente, mas é ali e acabou. A repreensão do sábio não, ela vai nos levar para outro patamar, para uma atitude que vai nos levar para, eu vi hoje essa expressão, né? Vai levar para um segundo andar da nossa experiência com Deus, né? Porque nós vamos avançando nas nossas experiências com Deus, e é isso que a gente quer avançar mais e mais. E aí no versículo 7, ele fala a respeito da extorsão e suborno, verdadeiramente a opressão fazendo eu descer até o sábio, o suborno corrompe o coração. Isso aí todo mundo sabe, né? Aqui tem dois, como é que eu vou dizer, dois pontos de vista, né? Tem quando nós sofremos uma tentativa de suborno, né? E quando nós queremos subornar alguém. E isso, essa opressão, essa tentativa de estabelecer um acordo por suborno com alguém, né? Até o sábio ele fica desnorteado com essa pressão. Essa pressão enlouquece, né? E eu lembro que Deus tocou no meu coração, que eu olhei isso aqui e disse, quantas vezes a gente acaba sendo subornado, né, quando nós aceitamos uma palavra contra o nosso irmão, né? E muitas vezes assim a gente já tem um pensamento, aí vem o outro e fala uma coisa e tu vai junto, embarca naquela fala, e daí começa o outro e tu também a falar, porque bate com aquilo que eu sinto, então vamos nós dois aqui unir, né? Vamos falar que eu entendo assim, uma maneira assim de a gente ser subornado, porque falou algo que veio ao meu coração, né? E muitas vezes nós podemos ser pressionados a aceitar coisas erradas, coisas que são contrárias à vontade de Deus, ao que a palavra de Deus ensina, porque a gente está sendo assediado por um pensamento. Mas nós temos que, irmãos, ir para a palavra de Deus e conferir se isso é realmente a vontade de Deus ou não, né? E aí no versículo, eu tenho versículos aqui, eu não estou lendo os versículos que corroboram aqui, irmãos, porque senão não vai dar tempo de a gente terminar, tá? Eu já tive essa experiência no outro dia. Mas depois, se vocês quiserem, eu posso passar os esboços, os textos também. No versículo 8 ao 9, ele vai falar a respeito da paciência. Melhor é o fim das coisas que o seu princípio. Melhor é o paciente do que é o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. A paciência, irmãos, olha, como eu já falei outras vezes aqui, muitas vezes a gente quer, parece que a paciência desça em cima da gente como se fosse um download, né? Pum, de repente aprendeu a ser paciente. Mas se a gente quer ser paciente, Deus nos dá muitas oportunidades de exercer a paciência, né? E vai ser em momentos trazendo para nós situações em que nós, por exemplo, não concordamos. A gente vai ter que exercer a paciência, né? Tem que ser paciente, longânimo. E isso é o quê? Isso, irmãos, é um dos modos dignos de se viver no Espírito e da vocação dos santos, que está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao 2, em Provérbios 14, 17, Tiago 1, 19, né? São textos que vão tratar a esse respeito. Então, a paciência é muito importante, nós temos que ter paciência uns com os outros, sabe? As coisas, irmãos, às vezes nós queremos soluções imediatas, mas, olha, pouquíssimas coisas nesse mundo se resolvem de forma imediata, né? Um
muitas coisas tu vai ter que ir tratando para num futuro ali tu ter conseguir colher o fruto, né? Seja um tratamento de doença, Agora eu tô com um abscesso aqui na gengiva. Ele começou acho que é mais de um ano, né? E eu achava que era por causa da rinite, sinusite, né? E aí foi um dia, incomodou bastante, parecia dor de dente. E eu procurei dentista, só que pelo plano do Bradesco é uma dificuldade de achar dentista. E aí não achei, daí passou e eu deixei, né? E aí, agora começou a incomodar bastante. Eu fui procurar dentista, só consegui para dia 13, 12, né? Consegui. E eu, agora vou ter que ficar até, agora que está incomodando, vou ter que ficar até o dia 12 esperando, né? Esperando, não tem, tentei seguir antes, mas só que tem aquele negócio, o poder do cagaço também, né? O medo de ir no dentista que não seja bom e sofrer, né? Então, peguei o que tinha mais bons resultados ali, né? Falando melhor, esse aqui que eu acho que pelo menos eu vou sofrer menos, né? E aí, mas agora eu tô tendo que ter paciência, não tem o que fazer. Eu tentei até no plano de socorro dentário, porque achei, mas vão me atender amanhã, né? Depois eu tento pegar para o plano pagar. Liguei para lá, não, mas para isso aí tem que esperar, vai ser só dia 7. Tá, se eu vou esperar até o dia 7, acho que estourou o negócio aqui, eu espero o dia 12, né? Que daí eu não vou ter que correr com o negócio de pagamento de reembolso, né? Agora eu estou tendo que exercer a paciência. Paciência, e eu estou orando para Deus, Senhor, se eu quiser o Senhor pode curar aqui, ó, né? Mas esperando em Deus. Mas enfim, irmãos, toda a nossa vida nós temos que agir com paciência, ser longânimo, né? Principalmente uns para com os outros. Nós temos que compreender e ter paciência com as fraquezas uns dos outros, né? Assim como os outros têm, às vezes, muita compreensão e paciência com as nossas fraquezas, né? E aquilo que deve ser corrigido em amor, né? E que nós tenhamos, claro, se nós vamos corrigir, que a nossa palavra, o nosso viver tenha peso e autoridade. Aí no versículo 10, eu achei muito interessante esse versículo aqui, que eu nunca tinha parado para prestar atenção nele, né? Jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que esses? Pois não é sábio perguntar assim. E num comentário bíblico eu achei interessante que ele fala assim, o saudosismo, né, que é isso, o saudosismo, tu começar a lembrar do passado e achar, nossa, como aquele passado era bonito, era maravilhoso, né? No comentário bíblico dizia assim, os dias passados residem somente na memória, em parte real, em parte fantasia. Nem tudo que nós lembramos é o que foi de fato. Uma memória, e pode ter uma memória falsa completando aquilo ali, né? Às vezes tu pensa assim, tu lembra de um negócio, naquele dia foi assim, assado, eu lembro que eu fiz tal coisa e foi muito legal, né? Foi muito bom. Aí quando vê, você acha uma filmagem lá, tu olha assim, estava horrível, né? Tava tudo dando errado, mas na tua memória, nossa, parecia que tinha sido tão bom, né? Tão legal. Mas é porque é que tu tinha uma memória, talvez buscou um saudosismo, acho que lá era melhor. Aí a tua memória, tem que ser melhor, então vamos colocar umas coisas aqui que vai florear aqui e vai deixar melhor mesmo, né? Aí a memória, nossa, ficou muito bom, né? Esqueceu, deixou de lado todas as coisas que tinham ali, que tinham deixado aquele momento ruim, né? Eu falo isso aí porque da vez que eu tinha ido lá na festa da uva e deu um grito de uma mulher lá e o meu colega foi ver e ele voltou para mim falando que tinha sido o Lazier Martins que tinha tomado um choque lá na festa da uva. E eu falava para todo mundo que não, eu tava lá no dia que o Lazier Martins tomou choque, só que eu não pude ir, foi meu colega lá. E aí depois eu fui ver a data, não batia com a data que eu tava lá, porque foi muito antes. Acho que o choque dele foi em 94, 98, sei lá quando, 96. E eu tive lá em 2005, 2006, 10 anos depois, sei lá. E aí que eu me liguei. O meu colega era mais velho que eu, ele conhecia a história do Lazier Martins. E ele chegou e me aplicou essa. E eu acreditei. Daí eu coloquei na minha mente, eu criei todo o negócio ali, né? Até depois eu não tava lá.
foi. Até hoje eu não sei, na verdade, o que aconteceu realmente, porque o meu colega ele nunca me falou o que tinha acontecido, por que a mulher tinha gritado, né? Mas foi muito parecido, né? Então, irmãos, cuidado. E o saudosismo, irmãos, ele tem um problema maior, né? Ele superestima o passado, né? E é uma ingratidão a Deus pelo presente e pelo futuro. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, lá, é um texto bem conhecido dos irmãos, né? Eu que sei os pensamentos que tenho sobre vós, Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É o Senhor que sabe. Ele é que sabe aquilo que Ele vai nos conceder, nos dar. E aí nós ficamos olhando para o presente, desconsiderando o futuro e agarrado no passado. Ah, não, porque queria que fosse assim, que fosse assado, porque lá antes era melhor, né? Tá, mas e o que Deus tem para ti, dado para ti hoje? E o que Deus tem para ti ainda no futuro? O que é, né? Então vamos também aqui no versículo, cuidado então com o saudosismo, irmãos. Uma coisa é a gente lembrar e pô, como estava bom. Outra coisa é tu se apegar àquilo, né? E superestimar ele, né? Cuidado. Aí você deixa de viver o presente, né? E pensar nas coisas que Deus tem para ti. Versículos 11 e 12 vai falar sobre o valor superior da sabedoria. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que vêm. Não, boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Ele faz um balanço aqui, ó. Ter uma herança, ter valores, né? Tanto o dinheiro quanto a sabedoria, eles trazem certa segurança, né? Se você tiver dívidas ou se você passar por um momento de dificuldade, como é bom você ter um dinheiro guardado no banco lá para os momentos de emergência, né? É até recomendado que todos tenham sempre um dinheiro de emergência, né? Em alguma aplicação, para em algum momento que me atrapalhei nas contas aqui, você vai lá, opa, não deixa virar uma bola de neve, né? E consegue retirar. Então, a sabedoria e o dinheiro, os dois trazem uma segurança. Ser sábio, saber como agir nos momentos de dificuldade, no momento que a gente é tentado, no momento que a gente passa por uma provação, né? É muito bom você ter sabedoria para agir. Vem alguém com uma história para você. Você como reagir, como você deve agir nesse momento, né? E você agir com sabedoria, que bênção isso, né? Só a sabedoria dá vida, dignidade e força. Eclesiastes, vamos ler Eclesiastes aqui no capítulo 8, logo ali, né? Eclesiastes 8:1 diz assim, ó: quem é como sábio e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Deixa a pessoa robusta, né? Firme. E no 9:18 diz assim: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas, né? A tolice, a falta de sabedoria, irmãos, ela destrói, ela degrada, ela corrompe, né? Então que nós possamos ser sábios, buscar a sabedoria do Senhor, né? Agora a sabedoria de Deus, a soberania de Deus, no versículo 13: atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu, né? Quando nós oramos lá a oração dominical, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, tanto na terra como no céu. Os irmãos já pararam para pensar na implicação que tem de a gente pedir: Senhor, seja feita a sua vontade, tanto na terra como no céu? É a vontade, ela tem ali alguma proposição, algum excludente? Seja feita a sua vontade, Senhor, aqui ou ali, ou exceto acolá? Não tem, né? Então, seja feita a sua vontade em tudo, em todos os aspectos da nossa vida. Só que muitas vezes a gente não quer aceitar
o senhorio de Deus, de Cristo sobre a nossa vida em tudo. A gente olha da boca para fora e nem percebe o que está pedindo. Só que essa vontade de Deus e a soberania dele é sobre todas as coisas, inclusive nas coisas que nós consideramos ruins para nós. Pode ser coisas que não nos agradem, mas é a vontade soberana de Deus. E aí? Que é nos próximos versículos que nós vamos ver, Mas, enfim, sobre esse versículo, algumas considerações aqui, A sabedoria humana como valor fundamental é engano. No Eclesiastes capítulo 1, versículo 15, foi um dos itens que ele tentou buscar sabedoria, E no versículo 15, aquilo que é torto não se pode endireitar, o que falta não se pode calcular. O homem não tem poder para mudar nada dessas coisas. Deus tem a verdadeira sabedoria. Em Jó capítulo 12, versículo 12 a 16, vai falar. Eclesiastes no capítulo 3, versículo 11, no 8, 17 também, no 8, 17 aqui, diz: então contemplei toda a obra de Deus, e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. A sabedoria de Deus é tremenda, E no versículo... Então nós temos que aceitar o modo como Deus faz as coisas, No versículo 14, daí, ele vai concluir, no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Ou seja, Deus permite o bem e Deus permite o mal. Nós não podemos... Isso é um exercício difícil de a gente fazer, irmãos, sabe? A gente pegar e considerar que tanto o bem como o mal, ele é uma permissão de Deus, E aqui ele meio que faz um ciclo, ele volta lá no primeiro versículo que nós lemos, no versículo 1, Porque as adversidades, o mal, se a gente aceita o bem de Deus, como é que a gente não quer aceitar também a adversidade que vem sobre nós? Nós temos, e aí vem a adversidade, nós vamos blasfemar contra Deus, é porque, quando está tudo bem ali, que bom, na igreja, está indo, está firme, aí vem a adversidade, vem a luta, e não sei porque Deus permite isso, e esquecemos, de todo o bem que Deus nos fez. Lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 11, vamos ver aqui, já estou encerrando, nos Filipenses, capítulo 4, no versículo 6 eu quero ler primeiro, diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Isso aqui é o que? É a gente pegar e lançar sobre Deus. Não é tu ficar assim, você vai ficar quieto, não vou pedir para Deus me ajudar. Não, tu vai com a oração e súplica, que é a oração insistente, e até levantando a tua voz, suplicando a Deus. Mas a gente não pode fazer isso sem ações de graça, isso com ação de graças, que é o que? Ao mesmo tempo que você está levando a sua petição, a sua angústia diante de Deus ali, diante dele, você também vai lembrar de tudo aquilo que o Senhor já fez por ti, Isso é muito pedagógico, irmãos, porque nos ajuda a não viver numa miséria espiritual, e numa, como é que eu vou dizer, numa angústia, uma situação assim de que, meu Deus, ninguém está por mim, Deus não me olha. Não, peraí, olha o que Deus fez já, Ele já fez muitas coisas por ti, lembra disso. Assim como Ele foi lá e te abençoou, Ele é poderoso para te ajudar. Daí a gente linka aqui com o primeiro,
com o primeiro versículo, né? Ele é poderoso para, nessa adversidade, ele te ensinar muitas coisas e fazer tu ir para um outro patamar de relacionamento com Ele, e você sair daqui vitorioso num relacionamento muito mais sólido do que você tinha antes, né? Então, considerar todas essas coisas, né, irmãos? Então, que nós possamos, então, irmãos, meditar, né, em todos esses pontos aqui. Os irmãos quiserem ler em casa, só recapitulando aqui, né? Então, as situações adversas, elas também são meios que Deus, ou pelos quais Deus nos ensina. A repreensão do sábio tem mais valor que os afagos de tolos, né, as palmas dos tolos. Não sucumbir à extorsão e suborno, seja isso de forma pecuniária mesmo, em dinheiro, né, ou de forma emocional, né, levando para os nossos sentimentos, por palavras. Ser paciente, ter cuidado em relação ao saudosismo, para ele não virar uma idolatria nossa ao passado, né, e nos fazendo ser ingratos a Deus por tudo que Ele tem para nós, feito por nós hoje, e ainda vai fazer, porque Ele é soberano. O valor superior que a sabedoria tem em relação às outras coisas, essa sabedoria é em Deus, né, obviamente, que é a conclusão de Eclesiastes. A soberania de Deus e aceitar a soberania dele em todas as coisas, em todos os aspectos da nossa vida, por mais difícil que seja. Mas aí a gente fazendo esse exercício, né? É difícil, mas o que Deus pode me ensinar e trazer a esse respeito? Amém, irmãos? Essas palavras que eu queria compartilhar com os irmãos, e que os irmãos meditem, né? Volta e meia, essa palavra Deus tem trazido ela à minha mente e tem me edificado, né? Eu espero que também venha edificar os irmãos, que ela seja realmente viva em nossos corações. Amém? Vamos colocar em pé, então. Agradeço a presença dos irmãos. Quero pedir então que o irmão Mateus faça essa oração e já despede também, por favor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradeço por mais essa vez que podemos estar aqui na tua casa, onde estivemos, Senhor, na tua presença, orando, conversando contigo. Glória a Deus, Senhor. Também te agradeço por esses estudos do Eclesiastes, que era muito riqueza. Peço que a cada vez mais, Senhor, possamos ser mais sábios, buscar mais sabedoria de ti. Não somente, Senhor, só ficar na sabedoria, mas pôr em prática tudo, Senhor, que a tua palavra nos ensina. Nos ensina a ser cada vez melhores, mais parecidos com Jesus. Sermos quem o Senhor quer que nós sejamos, Senhor, nos tornarmos o que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Te peço nesse momento, Senhor, nos